ler com os irmãos ainda no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, apenas o versículo 24. E diz assim a palavra de Deus: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, achará. Amém? Sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estaremos dando assim a continuidade à palavra que falamos quarta-feira passada. Nós não concluímos, mas hoje estaremos assim trazendo uma conclusão. E o tema que nós estamos nos embasando, essa palavra, começamos a passar para a igreja quarta-feira passada a respeito do ser discípulo conforme Jesus, ou seguir a Jesus conforme Ele, né? Tem o mesmo sentido, ou de seguir Jesus, ou de ser um discípulo de Jesus segundo Ele nos ensinou. À luz daquela palavra que nós também lemos em João capítulo 13, versículo 15, quando ele está à mesa, né, celebrando a última ceia do Senhor, e nesta última ceia, quando ele cerca os discípulos e lava os pés dos discípulos e faz toda aquela cerimônia, ele vai dizer: Eu vos dei exemplo, assim como eu vos fiz, fazei vós também. E é claro que essa expressão de Jesus, no término daquela cerimônia, em dizer: Eu vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz fazer também, não está preso apenas àquele cenário, mas Jesus está se embasando em tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele na prática executou. Ele está em síntese, resumindo tudo aquilo, todo o período do ministério dele, o que ele fazia. Ele está em síntese, resumindo, dizendo: Olha, tudo isso eu vos dei exemplo, agora faça do mesmo jeito, faça como eu vos fiz. E a primeira ênfase que nós temos aqui a respeito de Jesus, ou de ser discípulos, ou seguir Jesus segundo ele, conforme o modelo dele, é exatamente reproduzir a mesma mensagem que ele nos entregou, não é? Porque isso é seguir Jesus após Jesus. Então, seguir alguém a exemplo de Jesus não é apenas estar atrás de alguém, não é apenas receber um título de um outro alguém, não. É receber a mesma missão, é receber a mesma mensagem. E ele diz: Fazei isto, porque eu vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, fazei vós também. Então, seguir Jesus nesse sentido, no dia a dia, porque não é seguir Jesus apenas hoje, é seguir Jesus todo. Ele disse: Alguém quiser seguir, tome a sua cruz todo dia e me siga. Negue-se a si mesmo todo dia e me siga. É um dia após outro. Então, a primeira ênfase que nós temos aqui de aprendizagem, no que diz respeito a seguir Jesus como discípulo dele, sendo igual a ele, ou pelo menos exemplificando a sua própria vida, sendo a testemunha dele, é reproduzir a própria vida do Senhor Jesus. Vamos dizer junto, diga: reproduzir a própria vida do Senhor Jesus.
Seguir Jesus e ser modelo de discípulo dele é reproduzir a própria vida de Jesus. Reproduzir os seus ensinos, reproduzir na igreja, no colégio, no trabalho, por onde você for, você e eu precisamos reproduzir a vida de Jesus. Então esse é a primeira lição. Só que existe um ponto muito importante nesse reproduzir ou viver a vida de Jesus, no contexto da sua mensagem, no contexto dos seus ensinos, no contexto da sua pedagogia, de ensino, é que nós não podemos reproduzir Jesus alterando alguma coisa que não tenha vindo ou que ele não tenha feito, no sentido de ensinar apenas aquilo que ele nos ensinou. Eu não posso passar além daquilo que ele me ensinou. Também eu não posso deixar de passar aquilo que eu recebi como ensinamento. Amém? Ou seja, é fazer exatamente como ele me ensinou. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos. É fazer isso. Agora, reproduzir isso de acordo com aquilo que ele nos ensinou. Amai-vos uns a si mesmo. A si mesmo. Amamos aos outros como a si, nem mais nem menos. Você não tem que amar alguém além do que amar a si mesmo. Do mesmo jeito que você ama a si mesmo, você também deve amar os outros. Se você ama os outros como a si mesmo, tá bom, já está de bom tamanho. Amém? É exatamente isso que Jesus quer. Então esse é o princípio. É reproduzir a vida de Jesus, mas reproduzir conforme ele ensinou, sem alterar ou inalterar a sua mensagem, os seus ensinos, sem falar além ou deixar de falar alguma coisa. É falar e fazer exatamente o que Jesus fez, o que Jesus falou. Amém? O que passar disso é qualquer coisa menos imitar Jesus. É imitar qualquer coisa menos Jesus. Mas ele nos chamou para segui-lo e para viver conforme ele viveu. Amém? E isso é ser discípulo de Jesus. E aí, de contrapartida, nós vamos perceber que seguir Jesus, nesse sentido de seguir Jesus sendo discípulo dele, a semelhança dele, nós precisamos entender que nós deveremos seguir ele por onde ele for. Amém? Aonde ele nos enviar, aonde ele nos ensinou a ir e deixar de ir, nós devemos segui-lo como discípulo dessa mesma forma. Ou seja, não tem lugar certo. Não existe uma escolha própria do discípulo para determinar aonde ele deve ir, além daquilo que Jesus lhe ensinou que ele fosse ou deixasse de ir. Amém? Ou seja nos montes ou nos vales, nas cidades ou nos vilarejos. Se Jesus ali foi, e se Jesus ali manifestou a sua existência como servo, não só no contexto do ensino, mas da prática, eu também preciso seguir esse mesmo caminho, seja no monte, ou seja nos vales, nos lugarejos, nos lugares mais nobres, ou nos lugares mais pobres. Se esses lugares Jesus foi, eu também preciso ir. Eu não tenho opção de escolha. A minha escolha é a escolha de Jesus. Amém? A minha escolha é fazer e viver e estar e decidir estar e viver e ser discípulo como Jesus. Essa é a minha escolha. Não importa se seja no monte ou seja no vale. Amém? Se esse foi o caminho que Jesus trilhou e andou, eu como discípulo
seguir só aqui, mas é um seguir todo dia e em todo lugar. Amém? Diga seguir Jesus todo dia e em todo lugar. Você é o templo ambulante de Deus. É o templo ambulante de Deus. Aonde você estiver, ali está o templo da adoração. Aonde você estiver, ali está a presença da adoração, a presença de Deus, a glória de Deus está lá. Por isso que Jesus disse: vai e faz a luz do mundo. Não é uma luz que fica parada como essa que está aqui. É uma luz que dá luz aqui e dá luz ali, aonde você for. É uma luz ambulante. Assim é o tempo de Deus que eu estou falando agora. Então, nesse sentido, nós precisamos seguir Jesus. E seguir Jesus aonde ele também viveu. Então, ser discípulo de Jesus vai me trazer algumas implicações na vida. Ser discípulo de Jesus, ou a exemplo dele, vai me trazer algumas implicações na vida. E eu quero destacar apenas duas implicações que vai exigir de mim no seguir Jesus, no andar após Jesus, e isso todo dia, o dia todo, na relatividade da vida, porque todo dia há algo diferente, não é assim? Todo dia você muda, sim ou não? Todo dia nós mudamos, todo dia pensamos algo diferente. Hoje podemos estar desejando algo, amanhã você já pode mudar de ideia, ou não? É nessa relatividade que Jesus convida a seguir ele como modelo, a seguir ele todo dia. Então nós vamos precisar aprender que há duas verdades desse seguir, ser discípulo dele, tendo ele como nosso modelo. A primeira realidade é a realidade pública, é seguir Jesus diante do público, seguir Jesus aqui no meio da igreja de forma objetiva, de forma clara, de forma visível, aparente. Seguir Jesus lá no trabalho, seguir Jesus no colégio, seguir Jesus dentro de casa, no meio da família, é ter essa disponibilidade, é ter essa cara sem véu, descoberta, é ter a vida pública, confessando com a boca, mas também com o coração. Aí você segue, é alguém que é o seu modelo de vida. Amém? Você não tem um conceito próprio de vida. O seu conceito agora é o conceito do seu Senhor, do seu Mestre, aquele a quem você e eu estamos seguindo. Essa é a primeira realidade de uma vida pública de todo discípulo que segue Jesus. Esse contexto objetivo é de viver uma vida pública, confessando com a boca, mas também com a própria vida, na prática. Porque seguir Jesus como discípulo e ser esse discípulo é ser um discípulo não só falando, não está dizendo eu sou de Jesus, Jesus é meu, não, mas na prática, mostrando isso nos atos, nas atitudes, nos gestos, seja isso um gesto corporal ou na prática do dia a dia, as pessoas vendo isso para a glória de Deus. Mas existe uma outra realidade dessa vida do seguir Jesus de forma pública, visível e objetiva, é aquilo que está exposto diante de mim, mas diante das pessoas, que é fazer de Jesus a minha referência. Como Jesus podia fazer de Jesus a minha referência. Embora eu sei que eu tenho uma igreja que me ama, eu sei que eu tenho uma família que me ama, filhos que me amam, enfim, eu tenho as pessoas, amigos que me amam, porém, eu não posso centralizar a minha vida como imagem central de modelo a todas essas coisas que estão ao meu redor. Eu não posso me centralizar nessas coisas ou em pessoas que estão ao meu redor, ainda que sejam coisas e pessoas preciosas para mim, mas Ele, Jesus, deve ser o meu modelo de vida. Ele é a minha referência. Amém? Por quê? Porque coisas e pessoas podem me frustrar amanhã. Coisas e pessoas podem errar amanhã.
Alguém pode dizer que me ama hoje, amanhã pode dizer que está me odiando. Alguém pode sorrir para mim hoje, amanhã pode estar fazendo cara feia. As pessoas mudam. E se eu centralizar essa minha visão de seguir Jesus como modelo através de alguém ou de coisa, eu posso me frustrar. Mas se eu centralizar Jesus, eu posso perder tudo. Mas ele eu não perderei. Amém? A minha paz eu não perderei. A graça de Deus eu não perderei. Por quê? Porque ele é o meu modelo. Diga, ele é o meu modelo. Ele é o meu modelo. Agora, seguir Jesus, se é necessário seguir Jesus nesse contexto da objetividade da vida do ser humano, nós precisamos entender também, uma vez que seguimos ele de forma pública, confessando com a boca, mas com a própria vida, agora precisamos entender que existe um outro lado do nosso ser, que é o lado obscuro, que as pessoas não conseguem ver, mas que ele, somente ele, consegue enxergar os lugares mais escuros de dentro do nosso ser. Seguir Jesus no contexto da subjetividade da vida, nas emoções. Amém? Seguir Jesus com as minhas emoções, todos os meus sentimentos, no contexto do meu psique, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, sejam eles bons ou ruins, não importa o nível de sentimento, de emoção que eu esteja vivendo, eu agora preciso transferir isso para Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, o texto diz lá: tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não se usurpou, tomando a forma de homem, mas deixou a sua glória, se desprendeu da sua glória no Pai, para vir se encarnar aqui e tomar forma de homem. Então, o que é que o texto está dizendo para a gente? Escuta, nesse sentido de seguir Jesus, e tendo ele como meu modelo para ser imitador dele e discípulo dele, aonde eu estiver, alguém possa olhar e dizer: aquele é o discípulo de Jesus. No sentido subjetivo do meu ser, eu preciso viver os sentimentos de Jesus. E aí, você vai perceber que muitos de nós nos perdemos desse sentido, porque houve momentos que Jesus foi confrontado com muito amor que ele deu às pessoas e em troca recebeu ódio. Ele foi confrontado com a bondade do seu ser, que ao invés de receber bondade, recebeu maldade das pessoas. Ele foi confrontado com o desejo de ver as pessoas felizes e abençoadas, quando na verdade as pessoas tiveram o desejo de ver ele morto e sepultado. Mas nada disso deixou ele parar de fazer o bem. Nada disso deixou a sua consciência se frustrar e desistir de amar aqueles que lhe odiaram. Seus sentimentos não foram levados pelas emoções daqui de baixo. Ele transferiu esses sentimentos para o Pai e viveu a essência do Pai. Isso que eu dizer, ele é essa imagem do Deus invisível, que manifestou o amor e o amor incondicional. Aleluia! É esse seguir Jesus. É seguir Jesus olhando para aquele que te odeia, dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É seguir Jesus estendendo a mão, mesmo sabendo que aquele que você vai estender a mão hoje, amanhã pode te empunhalar pelas costas. É seguir Jesus mesmo pela consciência que aqueles que estão te aplaudindo hoje, amanhã pode te colocar numa cruz e dizer: mata ele. É seguir Jesus com esse sentimento de não ter